Olá pessoal, tudo bem? Aqui de volta o professor Ivan Oliveira e hoje vou falar sobre as condutas vedadas aos agentes públicos federais em eleições, especialmente nesse ano de 2020, que nós teremos duas eleições acontecendo simultaneamente. Uma eleição para escolher os nossos prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros, os mais de 5 mil municípios, e também as eleições para escolher os nossos diretores gerais e o reitor da nossa instituição, ou reitora ou diretoras gerais dos nossos campi. E aí vem para a gente uma questão fundamental, que é a nossa conduta diante desse certame eleitoral. É óbvio que os dois têm regimentos diferentes. As nossas eleições internas são regidas por um decreto que regulamenta a Lei 11.892 de 2008, aquela lei que criou a nossa Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, bem como cria a figura dos institutos federais. E nele nós temos um conjunto de artigos que rege o nosso processo eleitoral. São eles os artigos 11, 12 e 13 da lei que eu falei para vocês, da Lei 11.892, e o regulamento está constante no decreto 6.986 de 2009, dizendo exatamente como está sendo regido o nosso processo eleitoral. É importante dizer que as eleições nos institutos federais acontecem de forma diferente do que as universidades federais. E aí vem uma primeira diferença fundamental do nosso processo eleitoral para as universidades federais. Na Lei 11.892, ela determina que será eleito aquele que será encaminhado ao presidente da República, que, uma vez não tendo pendência no processo eleitoral e nem pendência pessoal, o presidente deverá, por meio de um decreto presidencial, nomear o reitor ou a reitora do Instituto Federal. Nas universidades federais, a legislação é outra legislação, datada de algumas décadas atrás, e que está estabelecido que se forma uma lista tríplice e, por livre convicção do presidente da República, ele escolhe aquele que convir dentro dos interesses institucionais do presidente da República. Eu falo essa diferença porque as pessoas confundem demais o processo de escolha nos IFES, nos institutos federais, e o processo de escolha nas universidades federais. E aí sempre vem aquela pergunta, mas está tendo um problema no Rio Grande do Norte e em Santa Catarina. Não é um problema decorrente da lei propriamente dita que criou o nosso Instituto Federal, bem como o decreto 6.986, que detalhou o regulamento de como acontecem as nossas eleições. E aí vem uma coisa muito importante, que a gente também quer a todo instante comparar com a legislação que rege as eleições municipais, trazendo a figura da pré-campanha, trazendo a figura de propaganda extemporânea. É uma outra legislação, apesar de princípios gerais, de cuidado com a coisa pública, atendimento aos princípios básicos da administração pública, deve ser seguido. Aí, bem recentemente, a Advocacia Geral da União, inclusive nós, servidores, recebemos alguns comunicados recentemente, trazendo no seu bojo um manual de condutas vedadas aos agentes públicos federais nessas eleições. Então, por comparação, tudo aquilo que for negado, vedado, proibido ao agente fazer para as eleições municipais, certamente deverá ser aplicado nas eleições internas da instituição. E aí a conduta vedada é veiculação, ainda que gratuitamente, de propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública, direta e indireta, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E isso está lá na nossa Constituição, no artigo 57, parágrafo 1º, inciso 2, da lei, na verdade não é a Constituição, não, da lei, na verdade, o artigo 57, C, da lei 9.504 de 97. E aí, pessoal, tem uma penalidade a quem descumprir isso. É por isso que os sites no Brasil inteiro, quando chega 3 meses antes das eleições, ela deixa de veicular
propagandas atualizadas que de alguma forma venham desequilibrar o sufrágio universal, venham desequilibrar a democracia no ato de escolher aqueles que irão nos governar nos próximos 4 anos. E aí tem algumas penalidades que são aplicadas a essa situação. A suspensão imediata da conduta vedada, no caso a propaganda irregular nos sítios oficiais, aí vai tanto os sites como também os perfis nas redes sociais. Quando for o caso, multa no valor de 5 mil a 30 mil reais, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida se esse cálculo superar o limite máximo da multa aos agentes responsáveis, e ao beneficiário quando comprovado o prévio conhecimento deste. Novamente, a argumentação é específica para as eleições, no caso de 2020, as eleições municipal. Fundamento, artigo 57C, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97. Tudo bem. Aí se você procurar, tem uma série de jurisprudências, tá, que trazem essa questão da proibição, inclusive de link em página oficial. Por exemplo, o TSE diz: a utilização de página mantida por órgão da administração pública do município por meio de acesso por intermédio de link a sítio que promove candidato configura violação ao artigo 57C, inciso 2 da Lei 9.504 de 97, como eu falei há bem pouco tempo. E aí uma observação extremamente importante na compreensão do TSE. O fato de constar, olha aí, o fato de constar da página oficial somente o link, quer dizer, não tem mais nada, só link, do sítio pessoal do candidato e não a propaganda em si, não afasta o caráter ilícito da sua conduta, uma vez que a página oficial foi utilizada como meio facilitador da divulgação da propaganda eleitoral em favor do representado. Isso é uma jurisprudência, como a gente chama, é uma compreensão do TSE nesse sentido. E aí a gente tem outros julgamentos que dizem a mesma coisa, que a utilização de link em site oficial para direcionar a site pessoal ou perfil nas redes sociais é uma conduta vedada, proibida para as eleições municipais, estaduais, distritais, ou mesmo as eleições para escolher o presidente da República, os senadores federais e os deputados federais. Mas vamos trazer para o contexto local, para as nossas eleições institucionais, que são regradas, né, pelo decreto 6.986, que é o regulamento dos artigos 11, 12 e 13 da Lei 11.892 de 2008. E lá, pessoal, a gente tem regras que são mais gerais, mas os princípios do zelo, do cuidado da coisa pública, eles são os mesmos. Os princípios que regem a administração pública, pelo menos os mais básicos, são a legalidade, é a impessoalidade, é a moralidade, é a publicidade e é também a eficiência. Esses princípios devem ser seguidos, independente do processo eleitoral ser um processo eleitoral que decide quem vai conduzir as cidades, mas também os processos eleitorais que conduzem as instituições públicas. Não seria diferente das regras que remeteria à conduta do agente público nas eleições dos institutos federais e nas eleições das universidades federais. E essa semana aconteceu um episódio extremamente triste. Eu vou colocar aqui para vocês o perfil do Instituto Federal. Nós temos aí um pouco menos de 50 mil usuários, é muita gente. Se você imaginar que nós temos 4 mil e poucos servidores, 39 mil alunos, o número de seguidores do Instagram é muito maior do que toda a população das comunidades do Instituto Federal. Significa dizer que qualquer veiculação de informação no perfil oficial desequilibra o processo de escolha dos nomes. E aí vou trazer alguns fatos importantes das últimas 4 semanas, digamos assim. Porque em torno de 11 de setembro,
a reitoria com os diretores de campi sentaram aqui em Fortaleza, segundo informações no Caravelli, eu falo assim porque não tem confirmação oficial, para decidir quem seria o candidato da sucessão da reitoria. E lá ficou estabelecido, esse candidato criou um perfil nas redes sociais. Na verdade, aqui vou trazer e mostrar ao lado o perfil no Instagram, exatamente no dia 23, para veicular o primeiro post aniversário, na verdade, repost, que pegou um post do IFCE oficial e colocou no seu perfil. E a partir daí começou a escalada de comunicação via as redes sociais. Até aí, natural, é importante que os candidatos, que agora não são candidatos, são pré-candidatos, mas já estão dialogando com as comunidades, docentes, tais e também estudantes. Tomem cuidados para não desequilibrar o processo de escolha. Nós que somos pré-candidatos e não estamos do lado da máquina, somos terrivelmente atacados quando uma comunicação é veiculada em um meio tão amplo como é o site do IFCE e nós não temos os mesmos canais de comunicação para chegar simultaneamente a quase 50 mil pessoas que seguem as redes sociais da nossa instituição. Eu vou colocar aqui do lado 2 posts que aconteceram essa semana, tá? Na semana que eu estou gravando é a semana ali do processo de escolha das comissões locais. O candidato que vai ser o sucessor, o candidato à sucessão, na verdade, postou em sua rede social, no Instagram, o próprio perfil oficial da instituição, repostou nos stories, e isso é terrível, isso é grave, desequilibra o processo de escolha do nosso futuro reitor ou da nossa futura reitora. Por quê? Cria uma condição de desigualdade, de vantagem competitiva para aquele que tem acesso às mídias sociais da instituição. Então faço esse alerta para que nós fiquemos todos vigilantes para essas condutas, que a gente faça denúncias ao Ministério Público Federal, denúncia ao governo federal, denúncia ao MEC, denúncia nas suas redes sociais de todo e qualquer processo de aparelhamento da nossa instituição. Nós temos recebido outros instrumentos gravíssimos, áudios que têm sido enviados por meio dos grupos institucionais, indicando as candidaturas dos diretores e diretoras gerais dos campi que estão aliados. Tem colegas que mandaram, por exemplo, lá de Acopiara, uma gravação, fazendo uma contextualização, uma conversa de um suposto pré-candidato da situação com a comissão que vai tocar as eleições locais. Isso é gravíssimo. Então eu coloco essa situação de forma muito serena, muito tranquila, para que nós, servidores, servidoras, estudantes em geral, fique bastante alerta, porque nós, cidadãos do IFCE ou fora dele, temos um papel fundamental para fazer um controle externo da obediência, do zelo e do cuidado com a coisa pública. Agradeço a atenção de vocês, conto com a participação de vocês nesse processo de controle de todo esse aparelhamento institucional em favor de um ou de outro. O debate honesto, sincero, direto seja feito e que as ferramentas sejam colocadas em pé de igualdade para todos os colegas, para aquele que vai ou aquela que vai representar o candidato da sucessão, quanto para nós que estamos hoje na condição de pré-candidatos e que precisamos de igualmente os mesmos meios de comunicação para poder falar de forma direta com os nossos colegas, professores e professoras, técnicos e técnicas administrativos e também os nossos alunos e alunas. Um forte abraço e convido vocês para compartilhar esse vídeo, para ficar atento durante os próximos dias e também para apoiar esse movimento que traz um anseio de esperança e de mudança para a nossa instituição. Um forte abraço, até o próximo vídeo.